Então vamos lá, começando aqui a gravar mais um Destrava Podcast, diretamente aqui da Rádio do Coque, com as manhas e artimanhas, supervisionada por Nila, as manhas e artimanhas. Ligando aqui a aparelhagem para a gente começar um diálogo saudável, intrigante também, ao mesmo tempo, talvez inédito, talvez não, né? E agora a gente vai fazer um pouco do reagindo, que é pode ser um quadro daqui do Destrava Podcast, porque eu também tenho um interesse em ouvir novidades. E na primeira semana de lançamento, né, a gente recebeu Nila, e Nila trouxe uma novidade assim que para mim soou como inédito. O diálogo, no caso, né? O diálogo no sentido de falar de... Porque a gente fez uma pergunta, né? Quais são as suas referências? E aí a gente desdobrou uma conversa e nessa conversa foram se trazendo pontos que são muito importantes da gente notar, né? Que é o fato de até onde são referências os processos que a gente recebe e até onde é colaboração, né? Porque nós somos indivíduos, seres pensantes, racionais, que estão ao mesmo tempo produzindo e tentando criar, né, elementos formidáveis para uma vida dentro de um processo talvez de interesse mesmo do ser humano, de querer falar sobre coisas novas, né? E aí acaba esbarrando aí na futilidade, enfim, em vários pontos que hoje a gente, dentro do capitalismo, a gente reconhece que tem um pouco de ostentação, acaba indo para um lugar muito perigoso, né? Então, eu entendo que o ser humano, ele, dentro do seu processo de organização perceptiva mesmo, né? O ser humano se organiza nas coisas que percebe e vai dando nome, vai criando significado, dando simbolismos para as coisas. E aí, dentro desse processo racional, como eu acabei de tentar explicar, talvez o ser humano esteja se perdendo, né? Que é ligando as ideias ao o que trata-se como bem-estar ou qualidade de vida vem a ser ostentação. E aí vários povos vão tratar disso com várias interpretações, né? A Bíblia aí vem os povos hebreus, que vai falar na Bíblia sobre essa perspectiva, né, de comportamento humano. A Bíblia quase toda fala sobre comportamento humano, né? Pronto. Os povos africanos vai falar da perspectiva de vida a partir da sua vivência e das rupturas, né? Massacres, desfalques, escravidões, né? Guerras. Vai falar de vida a partir de vários processos também ambientados dentro desse processo institucional, né? A sociedade é uma instituição. E aí foi isso, assim. Tentei aqui levar para um caminho de criação de pensamento, narrando o quão ou como o ser humano é perspicaz nesse lugar, né, de criar pensamento, e fui parar ali nos povos hebreus. Veja que loucura. Mas é justamente isso, são construções. Desde o momento em que o homem ele pensou na roda, né, que ele cria a roda, que ele ou antes da roda, ele pega
fala-se, né, que o ser humano, o Homo sapiens, ele Homo sapiens, sapiens, o homem que pensa, não, ele não pensa que pensa, ele pensa e pensa, é o sapiens sapiens, o homem que pensa e pensa. Se diz que o ser humano criou consciência de racionalização quando o homem pré-histórico pegou um pedaço de porrete para se defender contra um outro lá. Tem um vídeo narrando, né? Tem demonstrações audiovisuais, formas descritivas visuais que narram essa história. E aí fala-se que o ser humano, né? O homem da caverna, ele pega esse porrete e ele se defende com... É a partir daí que a ideia de racionalização, de usar uma ferramenta para a sua defesa, começa, né? Então o Homo sapiens sapiens começou a criar ferramentas a partir disso, que é a roda e etc. Então eu concordo com Nila nesse lugar, né, de que nós realmente foi uma coisa que a gente não conseguiu como é que posso dizer, desdobrar, porque a gente não entrou nesses lugares, né, do primórdio do pensamento, como estou fazendo agora. Então essa é uma reação de 10 minutos para reafirmar aqui que até onde fica essa deixa, né? Que é um lugar comum para a gente perceber a partir de agora. Até onde as coisas nos são referências e até onde elas nos são colaboração, né? Porque o podcast com Nila foi justamente essa pergunta: referência ou colaboração? E aí Nila desdobra e se mostra uma criatura bem forte em relação a defender, né, a sua perspectiva persônica, a sua leoninicidade. Um leonino sendo leonino. É isso, mas tem racionalidade no que se fala ali naquele podcast, que é esse lugar do apagamento, né? A sociedade não quer que você seja você, quer que você seja, a partir de alguma coisa, essa coisa. A partir de Bolsonaro, você seja Bolsonaro. A partir de Lula, você seja Lula. A partir de coisas, você seja uma coisa. Essa coisa. Mas ser você não pode. E, com raríssimas exceções, se você for você, você vai ter que convencer a sociedade, a esse grupo com o qual você depende de aceitação e aprovação, de que o que você é bom, né? E aí a gente tem várias referências aí, nós temos referências que falam por si só, que eram figuras muito contundentes, né? Desi Gonçalves, Chacrinha, Jorge Lafon, a Vera Verão, a Lacraia, né? De certa forma, há uma disparidade aí, né? Se eu falo Chacrinha e Desi Gonçalves e trago Jorge Lafon e Lacraia, são universos bem diferentes, mas veja, a personalidade aí tá bem contundente. Mas aí faz sentido que o que Nila falou em relação a Elo ser parte de um processo colaborativo. E se Elo afirma que não teve referência, aí realmente é um ponto que Elo já deve ter amadurecido ou vai amadurecer, não sei. Mas aí é parte do processo dele. Mas é muito bom, né, falar e pensar a respeito disso, do quanto a gente é silenciado e silenciado. Então, vamos deixar aí, né, essa provocação. E tá aí minha reação em relação ao podcast com Nila. Um cheiro e até a próxima.